ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E se você quer saber o que acontece em Guarulhos, pode procurar no Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Aí está esse site, ó. Essas e outras entrevistas você já encontra na primeira página lá. São pessoas, como eu estava falando com nossos convidados aqui, que vai da extrema direita para a extrema esquerda, passando pelo centro aqui. Tem de tudo, da marcha da maconha até o pessoal mais conservador, mais à direita. Bom, e hoje nós temos o prazer de trazer uma pessoa muito importante aí para falar um pouco nesse mês da mulher. São tantas conquistas e tantas lutas ainda a serem feitas e conquistas a serem conquistadas. Do meu nosso lado aqui, a vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Érica Gomes. Boa noite, Érica. Boa noite, Roberto. Boa noite aí aos telespectadores do Tribuna Livre. Prazer muito grande tê-la aqui num mês importante, nem que for para pontuar algumas coisas, não, Érica? Verdade, o mês de março é o mês da gente valorizar a luta das mulheres, né? Da gente chamar a atenção para as desigualdades que ainda tem no nosso país e na nossa cidade também. Olha, o Partido dos Trabalhadores, eles pensam em colocar pelo menos a paridade, se não for agora, pelo menos nas eleições, metade candidato homem, metade candidato mulher, para a vereança. E eu percebi, todo mundo sabe, né, que o número de vereadoras na Câmara Municipal são 34 cadeiras e apenas 2 vereadoras foram efetivamente eleitas. Por que isso, Érica? Porque a gente ainda tem uma sociedade que não vê a política como um lugar para as mulheres, né? A gente ainda vive uma sociedade que acha que as mulheres, elas devem estar ainda no espaço privado. E a política é o espaço mais público, né, que a gente pode pensar em se falando de sociedade. Como conquistar esse voto dessa mulher que acaba optando, na maioria das vezes, em votar em um homem? Como você já tem uma estratégia para isso? Até você como vice-presidente do PT, até para ensinar ou passar para suas pré-candidatas ou futuras candidatas a vereadora? A gente tem ouvido, apesar dessa cultura, né, desse pensamento, a gente tem visto muitas mulheres dizendo que querem votar em mulheres, né? Então, as candidatas esse ano vão poder dialogar com esse sentimento das pessoas. O fato da presidente da República, né, a nossa presidenta, que a gente fala ser mulher, abriu um caminho para a gente ver que as mulheres são capazes de governar. Olha, são várias perguntas feitas aqui para a Érica. Vamos tentar fazer mais ou menos na sequência. Rafinha dos Reis. Bom, Érica Gomes, o que você pensa para o próximo ano de 2017, relacionando especificamente o público jovem feminino dos 14 aos 29 anos, no contexto oficinas e cursos, e o que tem a oferecer ao público da melhor idade?
Isso é uma pergunta boa, né, Roberto? Porque eu trabalho na Coordenadoria da Juventude, que é um órgão da Prefeitura, desde quando criou. Na verdade, eu fui uma das que batalhou para que entrasse no programa de governo do prefeito Almeida na primeira gestão dele. E o que a gente defende é ter cada vez mais oficinas de formação, reconhecer que as mulheres têm uma especificidade, né, que a gente fala tem que tratar de uma forma diferente para garantir a igualdade, né? Eu tenho dito sempre que as mulheres, as adolescentes que engravidam, uma boa parte delas param de estudar, né? E dessas que param de estudar, 80% delas nunca mais voltam a estudar. Então, a gente sabe o impacto que tem isso para a vida da mulher e para a sociedade como um todo. Então, a gente trabalha bastante nesse sentido e eu defendo projetos assim. A Elaine pergunta o seguinte: são muitas as pautas e questões a serem debatidas frente às demandas femininas. Qual sua proposta para que os direitos das mulheres sejam garantidos e respeitados? Porque, às vezes, existem até a lei, mas não existe o respeito. Por exemplo, é até uma questão simples, como um banco, com a mulher está com a criança no colo e a pessoa está com um banco, um jovem ou outra pessoa sentada nesse lugar. A estratégia para isso é educação, é palestras, oficinas e o exemplo mesmo, né? A gente mostrar que os direitos das mulheres, ele precisa ser preservado tanto para as mulheres como isso soma para a sociedade como um todo, né? Então, a garantia dos direitos das mulheres é com batalha, com luta, com as mulheres organizadas da cidade e a gente fazer valer os direitos que está na lei. A pergunta Ale Lima: qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Sobre a redução da maioridade penal, ano passado nós nós participamos do comitê contra a redução da maioridade penal. Então, a minha opinião é que eu sou contra. Não resolve. Países que reduziram a maioridade penal, alguns voltaram atrás, como é o caso do Japão, da própria Alemanha, né? O que a gente precisa garantir é oportunidade para os jovens. Essa história da gente pensar em punição somente, como se apenas isso resolvesse, nós temos vários exemplos de outros países que não resolvem. Bom, temos aqui uma pergunta inevitável. A Thalita Grazielli: como tem coragem de estar no partido mais corrupto do Brasil? Aliás, ela é a vice-presidente do PT de Guarulhos. Vice-presidente, sou militante do PT desde os meus 16 anos, né? Com muito orgulho. É uma boa pergunta, primeiro que essa sensação de corrupção, a gente, quando liga a TV, a gente pensa assim, poxa vida, como tem corrupto no Brasil? E se tem a gente olha para a mídia, uma vontade maior de divulgar o PT, né? De mostrar figuras do PT. Agora, primeiro, quem mais combate corrupção no Brasil é o governo do Partido dos Trabalhadores. O Lula investiu na Polícia Federal, a própria presidenta Dilma fez questão, né, de dar continuidade aos processos, né, às denúncias, o que não tinha antes. Por isso que a gente tem uma sensação assim, poxa, aparece tantos casos de corrupção, mas antes não aparecia porque não se investigava. A gente tinha até a figura, você deve lembrar, do engavetador-geral da República. Quem era o engavetador-geral da República? Era aquele cara que colocava tudo ali na gaveta e não se investigava, né? Eu tenho bastante orgulho, e essa é uma pergunta que eu nunca fujo, porque o PT nunca deixou de combater a corrupção, mesmo quando envolve figuras do PT. Era a minha pergunta seguinte, né? Você acredita que todos foram injustiçados, ou a maioria foi injustiçada? Por exemplo, pessoas que foram presas, como Genuíno, que depois acabou saindo, José Dirceu, uma grande figura do PT. Como é que você vê? Você vê que eles foram injustiçados, ou você os vê como pessoas que acabaram errando em algum ponto? Ontem, Roberto Samuel, a gente teve o lançamento do livro do Paulo Henrique Amorim lá na Damastor. É verdade. Maravilhosa a palestra dele. Porque o que ele fala, nós estamos vivendo um estado de exceção no judiciário brasileiro, né? A própria Lava Jato, que está tão famosa, que todo mundo só fala, quando fala de corrupção, lembra da Lava Jato,
A Lava Jato não foi criada, e sexta-feira nós tivemos a prova disso, né? Com a medida que foi tomada com Lula, não foi criada para combater a corrupção, né? A Lava Jato foi criada para tentar prender o ex-presidente Lula. Então, eu vejo figuras do PT, algumas, né, até que você citou, que se utilizou da forma tradicional que todos os partidos utilizam, né? Criminalizados e presos. Agora, o que me intriga é saber que tem uma vontade de prender figuras do PT e outras não. Um exemplo, o senador Aécio Neves aparece várias vezes nas delações. Aparece várias vezes, inclusive um dos delatores fala assim, nossa, ele era o mais chato de cobrar as propinas. É verdade. Esse cara nunca foi chamado pelo judiciário, né? O amigo estava com um helicóptero com 450 quilos de cocaína. 450 quilos não é para o usuário, né? Ele nunca foi chamado. Isso, se a gente for falar do estado de São Paulo, nós estamos vivendo agora o escândalo da merenda, que também envolve milhões. Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa. Pois é, né? Que inclusive ele dá umas andadinhas aqui em Guarulhos, é bom o telespectador ficar esperto com isso. Não se investiga, Roberto. Então, nós estamos vivendo um judiciário que a gente precisa questionar, né? Porque ele está tomando lado e o judiciário não pode tomar lado. Tá certo. Olha, a Sandra Azevedo, ela diz o seguinte, as mulheres que são candidatas encontram dificuldades na política nesse espaço machista, ou não têm o mesmo espaço e os mesmos direitos. Como é que você vê essa questão? Eu vejo como um grande desafio, realmente, né? A gente, infelizmente, essa questão do assédio, né, do comentário, a gente incentivou muito as pessoas a perguntarem no Facebook, fazerem as perguntas. Então, a gente ficou compartilhando e vem comentários pessoais ou são coisas, discorda de mim, fica aqueles xingamentos, como é feito com a presidenta Dilma, né? Ou se questiona se eu sou casada, se eu tenho filho, se eu estou disponível para um relacionamento, se eu estou com a cara feia lá no Facebook, se eu estou com a minha vida sexual em dia, enfim, coisas que parece bobeira. Ah, Érica, isso aí tem nada a ver com a política. Mas tem, porque para um homem não se pergunta isso. Ninguém questiona se o homem é casado, se o homem político está com a vida sexual dele em dia. Parece brincadeira, mas é uma coisa séria, né? Acaba e que a gente tem que garantir. A Marilena Vieira Silva, os jovens têm muita força, são fortes e precisam estar ocupados. Quais atividades você sugere para beneficiá-los? Eu acho que a cidade de Guarulhos está faltando muito espaço para os jovens. Vou tentar responder rápido, daqui a pouco a gente vai para o intervalo. A gente acredita que a juventude precisa ter os seus espaços garantidos, né? De confraternização, de lazer, de oportunidade por trabalho. O que chega muito lá na coordenadoria são jovens, né, querendo entrar no mundo do trabalho. E a gente sabe que num momento como esse que a gente está vivendo, um momento de desemprego, mesmo que ainda não seja como era quando eu estava bem jovenzinha, né, lá no comecinho do ano 2000, os jovens são os primeiros que são atingidos. Então, a juventude precisa ter mais oportunidades, sempre. É o que eu digo sempre, por onde eu passo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Érica Gomes, ela que é a vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. É rapidinho.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Livre hoje recebendo Érica Gomes. Muitas perguntas interessantes aqui para a Érica. Não veio muito xingamento, não. Achei que viria mais um pessoal mais nervoso e tal. Não veio veio questões interessantes aqui, ó. O Marcos Silva Oliveira, ele diz: percebo que você é jovem e com isso sabe que Guarulhos precisa de novas políticas. O que pensa sobre novas demandas como esporte, lazer e qualidade de vida? Aliás, falar o prefeito está de parabéns, o secretário de esporte, ó, danado. Não tem nada em Guarulhos. Como é que você vê essa questão aí de esporte, lazer para os jovens aí? Eu tenho conversado muito, Roberto, que o esporte, a cultura são os temas, né? As ações que precisam inovar mais na cidade, né? Quando o PT assumiu, a gente tinha uma cidade acabada, né? Uma cidade sem nenhuma infraestrutura, educação sucateada. Então, isso foi a marca das primeiras gestões do PT, né? Principalmente a primeira com o ex-prefeito Eloy Pietá. Agora, o nosso desafio é ter atividades culturais, oficinas culturais, né? Que valorizem principalmente a juventude e principalmente esportiva. A gente está num momento em que as pessoas começam a pensar mais em qualidade de vida, né, em se exercitar e praticar esportes. Então, eu vejo como muito importante. Pedro Zanotti Filho, ele que é o presidente do STAP, Sindicato dos Servidores Públicos, ele pergunta para a Érica como ela vê a participação do jovem na política local. Eu vejo a participação da juventude forte na política local, né? Em vários partidos a gente vê candidatos jovens, a gente vê militantes jovens participando. A última conferência de juventude teve bastante jovens. Nós temos uma tradição hoje de participação da juventude nas políticas da cidade desde a primeira conferência, primeira, segunda, terceira. Nós temos o Conselho de Juventude que tem representantes de jovens de vários partidos e que a gente vê uma presença grande mesmo, uma preocupação, inclusive, de ter militantes jovens aí na política. Tem muitos ainda? Tem bastante. O Luiz Paulo, Érica, qual a sua opinião diante da conjuntura municipal e federal que estamos vivendo atualmente? E qual a sua opinião e posição diante dos ataques que a oposição vem fazendo ao Partido dos Trabalhadores? Essa pergunta aí é bem interessante, boa. Eu vejo um Brasil que mudou com as gestões do PT, né? Um Brasil em que
um jovem trabalhador pode acessar a faculdade, pode sonhar em ser médico, ser advogado, né? Tem até a juventude do PT dizia muito, olha, o filho do pedreiro pode virar doutor, né? Então, eu vejo um país que melhorou demais. Eu falo muito de um exemplo muito pessoal meu, meus pais são separados, né? Então, minha mãe lá em 2000, 2001, procurava emprego e era considerada velha para trabalhar. Hoje ela está trabalhando com carteira assinada. A gente tem um ambiente muito melhor e eu sei que é por conta das gestões do PT. Aqui no município, Guarulhos é outra, né? Mas você não acha que nós ficamos numa zona de conforto? Quer dizer, houve um avanço, sim, mas aí parece que ficou na zona de conforto e ninguém quis avançar mais. Parece que deitou em berço esplêndido. Poderia ter avançado muito, muito mais? Você não tem essa impressão? Eu sou daquelas que acho que a gente sempre pode avançar muito. Eu sou uma sonhadora, né? Eu acho que nunca tá bom, mas nós melhoramos muito, né? Nesses últimos 2 anos, Roberto, e aí eu falo com bastante franqueza com as pessoas, nós estamos vivendo uma situação de crise. E a crise não afeta somente... É uma crise internacional que veio para o Brasil, né? Que afetou o Brasil nos últimos anos. Não chegou antes, porque o Lula tomou medidas de tentar conter a crise. Vamos lembrar da redução do IPI e de várias outras intervenções do governo federal para isso. Mas a crise ela afeta também a arrecadação, né? Tanto da prefeitura quanto do próprio governo federal. Isso faz com que as ações de governo diminuam. Então, a gente tem uma impressão de ter diminuído o ritmo, e diminuiu mesmo, mas a gente segue conquistando, né, melhorias. Mas ainda nós temos uma taxa de desemprego muito alta. Sim. O que Guarulhos poderia fazer para dar uma melhorada nisso, Érica? Guarulhos, em relação ao emprego, eu vejo que... Você não acha que os parlamentares de Guarulhos deveriam ter um posicionamento mais crítico? Quer dizer, eles não estão muito também na zona de conforto. Nós temos 34 vereadores e a grande maioria me parece que não está muito preparada até para fazer crítica construtiva, projetos, ideias e cobrar mais efetivamente do prefeito? Eu acredito que a Câmara, né, o conjunto de vereadores pode colaborar muito com esse tipo de decisão, de discussão. E é o tipo de coisa que tem que ter bastante coragem também para fazer, viu, Roberto Samuel? Não digo que são todos, mas tem gente que acaba ali no feijãozinho com arroz, né? Infelizmente. Agora, em relação ao desemprego, Guarulhos toma algumas medidas que colaboram com a diminuição do desemprego. Tem várias atividades de formação profissional, né? Então as pessoas têm oportunidade de fazer esses cursos, que é fundamental. E também, assim, tem algumas coisas que a gente, às vezes, não relaciona diretamente. Mas os investimentos feitos em infraestrutura da cidade atrai várias ações da iniciativa privada que aumenta o emprego. O que era Guarulhos antes, a gente passa e às vezes até esquece, mas Guarulhos antes não tinha o Shopping Bom Sucesso, não tinha o próprio Shopping Maia, que é aqui pertinho aqui, né, do canal Guarulhos, não tinha outras empresas que, por conta da infraestrutura, optaram por vir para Guarulhos. Eu estudei na Torricelli de 2002 a 2005. Eu lembro que tinha um professor, queridíssimo, inclusive, que eu gosto muito, que ele dizia assim: Érica, eu não sei por que vocês estão defendendo o shopping Bom Sucesso. Bom Sucesso não vai ter ninguém. No máximo, o pessoal vai lá tomar um sorvete. Passa num final de semana lá. Lotado. Lotado. Então, são muitas vagas de trabalho criadas por essa visão mesmo da cidade. Bom, já estamos nos minutos finais aqui, e eu sempre faço essa pergunta para alguns convidados, que às vezes até almejam uma cadeira na Câmara Municipal. Você almeja uma cadeira na Câmara Municipal? Você se sente preparado? Você está se preparando? Porque às vezes a pessoa chega na Câmara e não tem a menor ideia do que é essa ferramenta, do que pode ser feito, o que tem que ser feito ali. Você pensa em ser? Você se prepara para isso?
ou o seu grupo, ou as pretensas candidatas a vereadora do PT têm esse trabalho de base, não? Eu sou pré-candidata, né, do PT, coloquei meu nome à disposição desde o ano passado, né, a gente tem dialogado internamente e a candidatura surgiu exatamente por achar que eu posso contribuir mesmo na Câmara, né? A gente precisa de um mandato e aí eu penso na candidatura já com o que eu quero fazer lá na Câmara, né? Os jovens precisam ter uma representante que realmente foi uma lutadora da juventude, né? As mulheres precisam ter uma representação, porque a gente não quer só que tenha mulheres na Câmara, não é só isso. Nós temos que ter mulheres que lutem para garantir igualdade entre homens e mulheres. Isso não é simples, né? Eu me sinto capaz, me sinto preparada para isso e tenho um grupo forte, né? Militante, inclusive, dessas áreas, assim como de esporte, de cultura também. Olha, no final do programa, o William Alves mandou uma pergunta. William, desculpa, ó, ele mandou, eu vou até registrar. O que ela acha das empresas que estão saindo de Guarulhos? Nós temos 30 segundos aí, produção? Temos 30 segundos? 30 segundos. Consegue fazer? A gente tem relato tanto de empresas que chegam como de empresas que saem. Claro que a gente vê, e eu vejo com muita tristeza, né? Quando uma empresa fecha postos de trabalho e, consequentemente, é uma dificuldade para o dono daquela empresa. Prometo que trago ela aqui outras vezes, tá bom? Vamos ver se a gente traz aqui para debater um pouquinho mais sobre isso. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Agradecer o Tiago e o Luiz. O Luiz que está nos acompanhando aqui. Eu acabei não registrando a presença dele. Bom, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, curta a nossa página e ajude a gente a divulgar esse espaço democrático de coxinhas e do que mesmo? Petistas? São várias coisas, o pessoal fala até coxinhas petralha, e petralhas. Né? De coxinhas e petralhas aqui tem espaço para todos. E um abraço e até o próximo programa.